Glória a Deus, aleluia, salve a cada irmão, a cada irmã nesse dia, com a maravilhosa paz de Cristo Jesus. Deus possa abençoar a tua vida através da palavra do Senhor, amém? Mais uma vez aqui para trazer uma mensagem para os irmãos, né? Oramos um bocado e agora vamos trazer algo importante para você através da palavra do Senhor. Só recapitulando, né? A gente leu o último texto no Evangelho de João, capítulo 8, aleluia, no versículo 44, onde Satanás nunca se firmou na verdade, amém? Por isso que ele foi expulso do céu. Deus abençoe os irmãos, eu vi que se inscreveu algumas pessoas mais no canal, ali no batalhão, né? No YouTube, que Deus abençoe a tua vinda, que esse canal, né? Este batalhão possa somar para acrescentar conhecimento, amor, temor, fidelidade a ti, compromisso com Cristo Jesus, amém? João 8,44, eu quero começar lendo com os irmãos hoje Mateus 24, que é um texto atual para os dias de hoje, né? Estamos falando da apostasia, Salmo 107, versículo 11 e 12, que andamos contra a palavra do Senhor e desprezamos o conselho do Altíssimo, amém? E isso nos leva a cadeias, aleluia, e Deus quer que nós sejamos livres espiritualmente para adorá-lo, obedecê-lo, amá-lo e ser fiel à sua palavra. Mateus 24, ele traz os sinais dos últimos dias. Eu vou ler a partir do versículo 6. Ouvireis de guerras, rumores de guerras, mas cuidado para que não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. No versículo 7. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Todavia essas coisas, porém, são os princípios das dores. 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e vos maltratarão. Serão odiados a todos por causa do meu nome. 10. Neste tempo muitos se escarnecerão, dar-se-ão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Versículo 11, o principal. Surgirão falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Amém? Esses são os sinais do fim, para hoje. Aleluia? Para hoje. É isso que o inimigo faz. Por isso que ele foi expulso do céu, porque ele não se afirmou na verdade. E isso aqui é a verdade. Só que hoje muitos vão para as redes sociais, eu percebo, discutir, né, pregar coisas fáceis, aleluia, sendo que o reino do céu não é fácil. Você acha que é fácil enfrentar isso aqui? Guerra, irmão de mal um contra o outro, falta de amor, profetas mentindo, aleluia. E hoje eu quero deixar também para os irmãos, eu só peguei o texto atual de hoje, eu quero ler com os irmãos 1 Reis, capítulo 13, eu vou ler poucos versos aqui para não alongar muito o vídeo, tá? Fala de um homem de Deus que veio profetizar contra o altar em Betel, aleluia, desde o capítulo 13, 1, mas eu vou ler a partir do 7, só para nós não ficar muito extenso o vídeo, né? Como é um vídeo, eu estou citando os textos, depois você possa ler texto e contexto para você perceber que eu não estou falando fora do contexto, tá? Falamos do falso profeta, rumores e guerra, isso todo mundo está vendo, aleluia, mas estão desapercebidos com os falsos profetas, aleluia. Versículo 7, 1 Reis 13, 7. Disse ao rei, ao homem de Deus, vem comigo à minha casa e come alguma coisa, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desse a metade dos teus bens, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água. Pois assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho que fostes. Amém? Louvado seja Deus. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus, irmãos. Como assim, irmão Moisés? A voz de Deus não é a palavra, é a boca de Deus. A palavra é a boca de Deus. Só que essa palavra não fala do Moisés Miller, não fala de mim, certo? Foi escrita há 2000 anos atrás, aproximadamente. Ela não fala de mim. Como é que eu vou saber que eu tenho um ministério para louvar, para pregar, para levar o evangelho, para liderar, se eu não ouvir a voz de Deus? Pois ela não está escrito sobre mim, ela está escrito como eu tenho que proceder, todo ser humano, aleluia. Então aqui aconteceu isso, na Bíblia não diz que eu não posso ir numa cidade e voltar pelo mesmo caminho, a Bíblia não diz, só que Deus deu uma ordem para ele, aleluia. Eu não estou pregando que você tem que andar fora da palavra,
Eu estou dizendo que Deus fala ao nosso coração. Deus deu uma ordem, vai, não come, não bebe e não volta pelo mesmo caminho que tu foi. Essa foi a ordem. Aí o rei quis recompensar. Hoje que muitos querem. Vem pregar aqui, irmão, vou te recompensar. Não, vou pregar a palavra de Deus, não quero dar recompensa. Começa por aí. Muitos pregando pelo dinheiro. Começa por aí. E aquele foi lá e negou. Não, ainda que tu metade dos meus bens que tu me der, eu não vou contigo. Nem vou comer pão, porque o Senhor me disse. Aí no meio do caminho, no versículo, estou pulando aqui para nós não ler demais, na sequência, ó, no 15. Então ele disse, vem comigo à minha casa, come pão. Disse o homem de Deus, não posso voltar contigo, nem entrar contigo, nem tampouco comer pão, nem beber água contigo neste lugar. Versículo 17. Foi-me dado pela palavra do Senhor, ai, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho que foste. Respondeu ele, também sou profeta como tu. Um anjo me disse, por ordem do Senhor, faz voltar comigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu. Aleluia. Você perceba que o dinheiro gordo aqui não corrompeu o profeta, o homem de Deus. O que corrompeu? O que corrompeu ele? Foi um outro chegar assim, eu também sou profeta. Aleluia. E o que o Senhor Jesus falou lá em Mateus 24, que eu ligo você, versículo 9, muitos falsos profetas se levantarão para enganar os eleitos. E aí, quando nós estamos apagados, é que o inimigo se aproveita. Então, aqui ele voltou. E aí o texto você possa ler. Né? Fica isso aqui como tema, para você, tema de escola. Lê depois o texto. Um leão mata ele. Aleluia. Mas ele caiu no quê? Na mentira do profeta, porque o anjo falou comigo. Se você olhar Gálatas capítulo 1, se eu não me engano é versículo 9, Paulo diz assim, ó, ainda que vos pregue outro evangelho, além do que vos tenho pregado, seja anátema, seja maldito. Quando Paulo fala isso aos Gálatas, tá? Ele não está falando para macumbeiro, ele não está falando para certas seitas, ele falou para o povo de Deus não andar na lei de Moisés, que ali está falando da lei de Moisés e da graça. Gálatas, todo Gálatas, 6 capítulos, todo ele está falando de 2 evangelhos, da lei de Moisés e da lei de Cristo. E o povo estava pegado na lei de Moisés, e Paulo chama isso de outro evangelho. Aleluia, que seja maldito, porque nós estamos na nova aliança. Aleluia. E aqui o que o rapaz disse? Porque o anjo falou comigo. O anjo falou. Irmãos, um anjo não pode falar nada contra a palavra de Deus. Se estiver falando, não é o Senhor. Não é o anjo do Senhor, é o inimigo. E aqui aconteceu isso. Por que eu digo que aconteceu? Que ele mentiu para ele. Eu também sou profeta. Aleluia. Por isso ele se enganou. Então, escute a voz de Deus. Tu sentiu o teu coração, conhece a palavra, Deus te deu uma ordem, te mostrou na escritura, não vá atrás dos outros. Por isso que Satanás errou no capítulo 12 de Apocalipse e fez a terça parte dos anjos errar. Aleluia. Então, para nós encerrar, eu quero ler com os irmãos Hebreus capítulo 2, aleluia, para nós encerrar aqui. Repare que o profeta não caiu por causa de dinheiro até então ali, ele caiu quando alguém chegou e disse assim, eu também sou de Deus. Nem todas as igrejas que você conhece são de Deus. Pelo menos se diz igreja, né? Mas a verdade não está ali. Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz, portanto devemos atentar mais diligenciar para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos delas. Pois se a palavra falada por anjos permanece firme, e toda violação e desobediência recebeu o seu castigo. Verso 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi também testificada e confirmada pelos que a ouviram. Aleluia? Então, devemos se apegar com mais firmeza. Aleluia? Perceba que Satanás não se firmou na verdade. João 8,44. Ele não se firmou. E aqui diz o quê? Diligentemente se afirme quanto mais melhor possível. Escute o que o Senhor falou, anunciou, e pelos que seguiram ele disseram também. É nesses exemplos que nós temos que se apegar. Porque aqui a desobediência trouxe a retribuição. Desobediência gera castigo. Você percebe que o profeta desobedeceu. Deus disse, vá, pregue,
Não coma, não beba, não vai pelo mesmo caminho. Chega alguém, porque eu sou profeta também, isso eu estou cansado de ouvir. Então tome cuidado. Ouça a palavra, deixa o Espírito falar no teu coração, se firme na verdade. Por isso que no João 8,44, Satanás caiu de lá, o lugar que Deus tem para nós ir, lá onde ele estava. Se ele não permaneceu lá, porque ele estava errado, porque ele não firmou na verdade, se nós não se firmar na verdade aqui, muito menos vamos subir. Se quem estava lá teve que descer, imagine quem não está ainda, que tem que ir, que é o ser humano que não obedece a sua palavra. Então obedeça a palavra, escute a voz de Deus, Deus te deu uma ordem, não vá atrás de profeta, não vá atrás de qualquer pastor, escute muito bem, analise muito bem, provai o Espírito. Se Deus te deu uma ordem, obedeça. Se tu conhece a palavra, melhorou. Obedeça a palavra. O amor de muitos se esfriará ali, né? Mateus 24, 9. Falso profeta. No 10 ao 12, assim, vai se multiplicar a iniquidade e o amor se esfriará. O falso profeta, ele faz a iniquidade multiplicar, porque ele quer dinheiro, porque ele quer audiência, ele quer mídia e não quer tua salvação. Preste atenção no que a palavra de Deus diz, escute a voz do Espírito Santo e não desista de orar, clamar ao Senhor e peça a direção do céu. Que Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Paz.